Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos aqui reunidos em mais um sábado, hoje aqui na Zona Sul de São Paulo, na Jacobus Balde, número 185. Fazemos parte do Ministério Quarto Anjo de Advertência Final. E você que está nos acompanhando aí através do Facebook, quero convidar você a ficar um pouco mais conosco. Estamos iniciando a mensagem e eu tenho a certeza que, se você permitir, Deus falará ao seu coração. E não vai ser diferente aqui na igreja também. Todos aqui já oramos, já participamos do estudo bíblico e agora vamos para a parte das dízimos, ofertas e depois da mensagem que Deus tem nos dado. Bem, os cultos aqui são às quartas-feiras, toda quarta-feira às 19h30 e aos sábados, 9h30 com os estudos e às 11 horas da manhã com a mensagem. E eu quero convidar você a vir fazer parte do nosso ministério. Você que quer aprender, conhecer mais dos estudos sobre o que está acontecendo no mundo, né? Entre em contato conosco. Depois aí, em algum momento, vai aparecer aí o telefone, o WhatsApp do ministério. E Deus vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza disso. Amém, irmãos? Aqui na igreja, vamos falar Malaquias capítulo 3, verso 10. A importância dos dízimos e as ofertas. Dizimar é importante? Sim. Ofertar é importante? Sim. São recomendações que o próprio Deus nos deu. Antes de ler o 10, peço licença para os irmãos, vamos voltar no 1, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do concerto a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ouvires e como sabão dos lavandeiros. Vamos entender um pouco isso aqui. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. O Senhor está voltando. Quando Jesus voltará? Quando todos tiverem o pleno conhecimento da verdade. E para terem o conhecimento da verdade, é necessário que se pregue. Isaías diz: a quem enviarei? Eis-me aqui, a quem enviarei? Como ouvirão se não há quem pregue? E a missão é nossa, levar a mensagem. Eu não posso sair daqui hoje e ir para o Egito. Eu não posso sair daqui e evangelizar a China, ou outros países. Eu não tenho condição. Mas como que eu posso fazer isso? Como? Através dos dízimos e das ofertas, dos recursos. Vamos para o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Muito bem. Irmãos, muitas vezes as coisas são trocadas. Sabe aquela questão? Eu tenho direitos e eu quero meus direitos, mas antes do direito, nós temos deveres. E para se complementar, para os dois caminharem juntos, é necessário que eu faça a minha parte, e Deus vai fazer a parte dele, porque Deus ele honra aqueles que honram a ele. Mas para isso é necessário, em primeiro lugar, honrar o Senhor. Trazei os dízimos, as ofertas. E isso faz com que Deus afaste de perto, Deus afaste de nós toda e qualquer maldição, seja na vida financeira. Então, para isso é importante. Você quer ser honrado na vida financeira? Primeiro, honrar o Senhor com aquilo que nós temos. E Deus vai nos honrar também. Não faça isso como moeda de troca. Eu vou dar o meu dízimo
E Deus vai me honrar. E Deus vai me honrar, porque Deus tem que me honrar. Deus não tem que honrar, Deus não tem que fazer nada. Deus ele faz se Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas faça com amor, com reverência a Deus. Porque Salmos, capítulo 24, verso 1, diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e a que nele habitam. De quem que é a terra? É do Senhor. De onde vem o provimento? Da terra. Então logo, se Deus permitir, Deus permite, o provimento virá para a nossa vida. Por isso, o ato de dizimar e ofertar, ele é um ato de gratidão. Gratidão a Deus. Então, quero convidar os irmãos que estão para que possam se preparar para fazer, quem já fez, amém. E, se você está aí assistindo, quer saber como dizimar ou ofertar, acesse o site www.advertenciafinal.com.br. Lá na página em cima tem um campo escrito ofertas, doações, e lá tem os dados da conta do ministério. Você pode acessar e fazer a sua transferência bancária. Ou, havendo dúvidas, entre em contato conosco e nós orientamos como fazer. Amém? E nós que estamos aqui, vamos cantar um louvor, meu melhor momento. Os irmãos já estão preparados. Eu vou tirar aqui, vou colocar aqui para não ficar só minha voz. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Na vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraí, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Melhor momento. Amém. Vamos orar, irmãos? Santo e bom Deus, que habita nas alturas dos céus, Pai querido e Pai amado, diante de Ti colocamos a nossa vida nesse momento, com gratidão. Tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E com alegria nós estamos aqui no Teu santo sábado, com a intenção de cultuarmos a Ti, adorarmos ao único e verdadeiro Deus. Aquele que, por amor de nós, enviou o Seu Filho para que fosse pregado no madeiro e entregasse a sua vida,
para que nossos pecados assim fossem perdoados. E hoje nós temos acesso à tua santa presença, por intermédio de Cristo Jesus. E Pai, quero louvar ao Senhor pela oportunidade que temos de engrandecermos ao Senhor, porque o Senhor é bom. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nada vem faltado. Dificuldade muitas das vezes, sim. E é normal, Jesus, porque está escrito na tua palavra de que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor estaria conosco. E que o Senhor possa fortalecer a cada um dos irmãos. Senhor, peça a tua bênção sobre o dizimista e ofertante da tua obra. Aquele que com as mãos, Senhor, trabalha, com a mente, que o Senhor possa abençoar e prosperar e que nada venha faltar. E que a obra do Senhor possa avançar. E que o Senhor venha multiplicar os celeiros daqueles que te servem. Para que nesse tempo, enquanto há tempo, a tua mensagem possa ser pregada. Senhor, envia o socorro que muitos aqui precisam. Muitos estão orando, pedindo para que o milagre aconteça, para que o socorro aconteça, para que as portas se abram. E queremos a tua bênção, ó Pai. Precisamos dela. Que o Senhor possa conduzir e suprir as necessidades do teu povo. É o que nós oramos, com fé. E agora eu peço também pela palavra que será ministrada. Que o Senhor possa falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos também. Que possamos aprender do Senhor. Que não saia da nossa mente invenções humanas, fórmulas, não. Mas que o Espírito do Senhor possa falar em cada um dos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender. Em nome de Jesus, assim, oro, te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Queria convidar os irmãos a abrirem o livro de Mateus, capítulo 24. Você que está nos assistindo, peço que compartilhe a mensagem, envie aí no grupo do WhatsApp, né? Para o parente, põe no grupo da família, né? Muitas das vezes compartilhamos tanta coisa no grupo da família, por que não uma mensagem, né? Só clicar no botão, compartilha. Deixe também o seu pedido de oração, que no final do culto estaremos orando por vocês também. Mateus capítulo 24. Dali a pouco, daqui a mais um pouquinho para frente, eu falo o tema da mensagem, mas a gente vai avançando e estruturando aqui. Deus vai abençoando. Mateus capítulo 24, versículo 1. Diz assim: E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Verso 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não sejam derribadas. Para um pouquinho aqui, irmãos. Olha, vamos observar algumas coisas importantes aqui que Deus falou isso no meu coração e talvez isso servirá de lição para nós. Vamos ler com atenção. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele, quem, irmãos? Quem? Os discípulos. Foram os fariseus que mostraram para Jesus a estrutura do templo? Não. Quem mostrou para Jesus a estrutura do templo foi os próprios discípulos de Jesus. E você mostra, quando uma pessoa vai visitar a tua casa, normalmente, né, o que as pessoas fazem? Eu vou lá pela primeira vez.
Venha conhecer. Uma casa nova, né? A pessoa comprou uma casa. O que a pessoa sai? Sai mostrando toda a casa. É normal isso, né? Todo mundo, alguém já passou por isso alguma vez na vida. Não foi só eu, né? Não, vem aqui, deixa eu te mostrar. Olha o quarto, olha a biblioteca, o escritório que eu montei aqui, né? A pessoa passa por uma reforma, né? Ela vai cheia de orgulho. Olha, nossa, e você, legal, bacana, né? Às vezes fica até sem jeito, eu já fiquei, né? A pessoa quer mostrar até o próprio quarto dela, algo íntimo, e a pessoa quer mostrar. Você fala, nem entra, né? Fica lá na porta. Que bom. Não, tá bom. Né? Alguém já passou por isso aqui, amém? Amém, irmãos? Me ajudei, né? Então, eu fiquei imaginando aqui, Jesus, como será que os discípulos mostraram a estrutura do templo para Jesus, irmãos? Será que foi criticando? Jesus vai cair tudo isso aqui, né? Irmãos. Mostraram a estrutura, né? Que coisa bela, né? E a estrutura do templo naquela época, imagina, Roma, dinheiro, tinha muita... Né? Você vai hoje nas grandes igrejas, grandes templos, você fica... Né? Nossa, que igreja, né? Que lugar lindo. Aí Jesus, irmão, aqui, ele deu uma resposta que eu acredito que os discípulos não esperavam. Jesus, ele olhou para os discípulos e disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus já deu um corte nos discípulos. Vocês estão se admirando com isso? Com isso? Isso aqui não vai virar muito tempo. Isso aqui vai ser destruído. E aí Jesus complementa o ensinamento no versículo 22. Jesus dá uma lição para os discípulos, mas no verso 22 Jesus diz o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados o quê? Aqueles dias. Que dias Jesus estava falando, irmãos? Os dias de sua volta, os dias de hoje. E por que Jesus está dizendo, ei, vocês estão prestando atenção naquilo que não está importando. Vocês estão observando o que, discípulos, muda a visão de vocês. Parem de olhar a estrutura e comecem a olhar aquilo que realmente importa, a observar aquilo que realmente importa. E aí o primeiro ensinamento, irmãos, de Cristo para nós é: vamos parar de observar as estruturas, aquilo que vai ser derribado. Vamos observar aquilo que realmente importa. Os dias estão sendo o quê? Abreviados. Irmãos, me veio à mente também um exemplo de uma viagem. Todo mundo já viajou para lugares distantes aqui. E principalmente quando você está dirigindo, eu já tive essa experiência, você viaja daqui 6 horas, aqui é Curitiba. Você sai daqui feliz da vida, vai tranquilo. Quando chega na metade do caminho, já dá aquele cansaço. Aí normalmente faz o quê? Para, vai lá, joga uma água no rosto, come alguma coisinha, volta a dirigir. Só que quando está chegando mais perto, quando está se aproximando, o ânimo que você tinha quando saiu volta. E você quer fazer o quê? Acelerar para chegar mais rápido. Aí a pessoa fala assim, às vezes, né, esposa, eu tô com vontade de parar. Não, mas já está chegando. Gente, consegue segurar um pouquinho mais aí? Já estão quase chegando. Acho que também eu não sou o único que passou por isso. Né? Porque você quer chegar. Irmãos, vamos trazer isso aqui para o conceito espiritual. Os dias estão sendo abreviados. E da mesma forma, Satanás, ele tem se empenhado e acelerado. O diabo também está acelerando. Acelerando as suas setas, acelerando as suas intenções,
colocando força total lá na turbina para poder tirar principalmente os escolhidos, irmãos. O alerta de Deus é para aqueles que são escolhidos. Porque nós paramos e observamos, o diabo ele quer aquela música, né? Passarinhos, belas flores, querem nos encantar. Né? E o objetivo de Satanás é nos tirar do caminho. O objetivo do diabo é nos afastar. E aí, nós precisamos nos atentar a isso. Nos atentar a que eu vou permitir que isso aconteça? De novo, vejamos, estamos se aproximando do tempo do fim. Alguém tem dúvida disso? Não. E o que o diabo quer? Fazer com que você, que nós abandonamos a fé. Efésios capítulo 5, verso 16, por favor. Efésios 5,16. Remindo, vamos o 15, né, para dar contexto aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, loucos, né, mas como sábios. Remindo o quê? O tempo, por quantos dias são maus. E agora vamos lá no Salmos 90, uma oração que o salmista fez. De novo, né? Mateus 24, 22. Não vamos esquecer do que Jesus disse lá. Né? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, os nossos dias. Salmos capítulo 90, verso 12. O que o salmista diz? Ensina-nos a contar quem, irmãos? Os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Olha a oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias. Se você soubesse quantos dias de vida você tem mais na terra, você faria o que você continuaria fazendo o que você está fazendo? Se você soubesse quando ia ser o último dia de sua vida, como que você iria agir daqui até lá? Eu não sei. Pois é. E a pergunta é a mesma. Como que nós estamos agindo até lá? Se Jesus voltasse hoje, não é? Nós iríamos. O que Deus espera de cada um de nós, irmãos? Ele responde isso. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo, através do Espírito de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Todos acharam? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aí eu peço a licença aos irmãos, a tradução da King James, ela diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos, dia após dia, à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho
jamais será improdutivo. Glória a Deus, irmãos. Que possamos ter essa convicção de que o trabalho no Senhor não é vão. Então, primeira coisa, irmãos, o que Deus espera de nós? Trabalho, constância, firmeza em resistir ao diabo. Está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sede constantes. Eclesiastes diz que melhor é o fim do que o começo. Deus quer a nossa constância. Então, e se dedicar, falar, evangelizar, agir, orar. Orar. A oração é uma arma poderosa. E a oração não é só quando tudo vai mal, é quando tudo vai bem também. A tendência é gastar mais tempo orando quando o negócio está pegando, quando está complicado. Mas por que não quando tudo vai bem? E Deus, ele nos dá duas missões. Deus nos deu algumas missões. Vamos avançar um pouquinho mais. 1 aos Coríntios, já estamos aqui, capítulo 10, verso 31. Capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Deus espera de nós, irmãos? Que sejamos exemplo, seja no trato, seja no que colocamos para dentro, que sejamos exemplo. Exemplo, principalmente para aqueles que não são da fé. Muito, quanto mais para aqueles que estão dentro de casa. É isso que Deus espera de cada um de nós. E Deus nos deu mais uma missão. Além de ser exemplo, qual é? Vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia. E daqui a pouco eu falo qual é o tema da mensagem. Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. A missão de Deus para nós, irmãos, hoje, é ide e ensinai. Ide, ou algumas traduções, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos voltar aqui. O que eu falei na hora do dízimo da oferta? Eu tenho como pegar o irmão agora aqui e falar, irmão, pega outras coisas agora e vai lá para a Rússia pregar. Vai. Mas eu tenho mecanismos para isso. E o ministério investe nisso. Nós temos vários canais no YouTube que são divulgadas as mensagens. Só que para impulsionar isso, eu preciso de quê? De recurso. Recurso financeiro. E aí entra o meu dízimo e minha oferta. Não vou falar do dízimo e oferta de novo, porque eu já falei lá atrás. Mas eu estou dando um exemplo aqui. Que o ID, ele deve ocorrer. Porque a mensagem deve ser pregada a toda criatura. E aí nós vamos ver um caso de que a vontade e o anseio de Deus é pela restauração. Amém, irmãos? Restauração e a comunhão. Deus não quer que ninguém se perca. Vamos ver um exemplo prático disso na Bíblia. Convido os irmãos a abrirem no livro de Jonas, e agora a gente vai ficar estacionado um pouquinho ali. Capítulo 1. Essa história me impressionou durante a semana inteira. Deus falou muito comigo, e eu creio que vai falar o nosso coração aqui.
Jonas, capítulo 1. E aqui, irmãos, enquanto nós vamos meditar aqui nesse contexto dessa história de Jonas, todo mundo sabe, Jonas foi um dos considerado um dos maiores pregadores, porque em uma pregação salvou uma cidade toda uma cidade se converteu. Né? Mas vamos nos aprofundar um pouco nessa história e eu creio que Deus vai falar conosco. Todos acharam aqui? Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas, ele é um livro de 4 capítulos, né? Isso aqui dá para você ler, reler, ler, reler, ler, reler, Deus sempre vai renovar. A mensagem do Senhor, ela sempre renova o nosso coração. Você pode ler 10 vezes o mesmo versículo, as 10 vezes Deus vai falar contigo de uma forma diferente. Que a mensagem dele sempre se renova, porque a mensagem de Deus, ela é viva. Amém? Jonas, capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia ou maldade subiu até mim. E Jonas se levantou e foi para Nínive. É isso que está escrito aí? Não, né? É isso que está escrito? Não. Olha o Jonas no trabalho. O que o Jonas fez? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Irmãos, eu paro para ler, eu li esse versículo e me veio uma coisa na cabeça. O que passou na cabeça de Jonas, irmãos? O que está escrito aqui, irmãos? Jonas levantou para fugir de onde? De onde ele estava? Não, irmão, Jonas queria fugir diante da face do Senhor. Eu olhei isso aqui e falei, não é possível. Porque normalmente quando você lê, o que você, né? Senhor, aonde Jonas estava com a cabeça, irmãos? Salmos capítulo 139. Salmos 139. Versículo 7 ao 10. Diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão, o quê? Me guiará e tua destra me sustentará. Olha o que o salmista está dizendo. Se eu subir, se eu descer, ou seja, irmãos, de Deus eu não fujo. Porque Deus vê. Irmãos, eu estou falando de alguém que não conhecia Deus aqui? Ele era o quê? O que Jonas era? Me ajuda aí, irmãos. Ele era um profeta. Ele tinha intimidade com Deus, irmãos. Deus falou com ele. Ou será que Deus só falou com Jonas naquele momento? Não vou especular porque também a Bíblia não diz, mas eu creio que não. Mas Deus falou, vai, prega. E eu acredito que Deus tenha falado com Jonas em outro momento, porque Jonas conhecia a misericórdia de Deus. Mas olhei, Senhor, quantas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa que Jonas? Irmão?
querendo fugir. E não é do lugar, não, irmão. É da face dele mesmo. E aqui fica o primeiro alerta de Deus para nós. A palavra do Senhor veio, faça, obedeça, cumpra, e Deus vai nos abençoar. Vamos lá, vamos avançar. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um o seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Irmãos, outro ponto aqui importante. Eu até comentava com minha esposa um dia desses. A gente está na estrada, né? Brasil hoje em dia, né? Você consegue dormir quando tem aquele carro tá andando e aqueles buracos, você fica como incomodado, ninguém dorme. E Jonas entrou num sono tão profundo que nem a grande tempestade fez com que Jonas acordasse. Irmãos, a cegueira espiritual, ela faz com que nada, se não for o Espírito de Deus, nos desperte. As pessoas andam tão cegas. E às vezes nós falamos isso, né? Nossa, mas tudo que está acontecendo, olha as tempestades aí fora e a pessoa não desperta? Hã? Olha a tempestade, olha as dificuldades, né? Olha as tempestades, olha as guerras, e às vezes a gente fala e a pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ela tá num sono profundo, irmãos, porque ela tá cega espiritualmente falando, não consegue ver. Ah, irmão, mas deixa ela, né, irmãos? Não é só ela, porque junto com ela, ela arrasta todas as pessoas que estão ao seu redor, inclusive a sua própria família. Jonas aqui não estava com a família, mas ele tinha pessoas no barco com ele. Quem está no barco comigo, irmãos? É a minha família. A consequência de um pode levar à destruição a todos. A sua decisão, mal pensada, mal orientada, pode destruir a todos, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que devemos orar e tomar as decisões certas. Pedir para que Deus nos mostre. Quem aqui já tomou alguma decisão errada que depois falou, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz. E por pouco não levava todo mundo junto. Eu já vi casos, pessoas, o marido, chefe de família, né? Faz um empréstimo, não comunica a família, dali a pouco está todo mundo endividado, estão perdendo tudo. Perdendo tudo. Por uma decisão mal pensada. Falei de um caso de empréstimo, mas vamos falar da vida espiritual. Não orar, não ter comunhão com Deus. Isso afasta. Afasta a bênção de Deus da nossa vida. Os irmãos estão conseguindo compreender até aqui? Amém? E vamos avançando, porque a história continua. Versículo 6. E o mestre do navio chegou a ele e disse, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram-lhe, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca.
Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ah, irmão, aqui é um perigo para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque elas vêm aqui, ouvem a palavra, aceitam o batismo, se convertem. Estou dizendo das pessoas que têm o entendimento. Amém? Teve o entendimento da palavra, da verdade, o verdadeiro conhecimento. E aí elas entendem um dia: eu vou fugir da face do Senhor. Sabe por quê? Porque eu quero. Não quero mais esse negócio de cultuar o sábado, não. Isso aí para mim é besteira. Todo dia é santo mesmo. Né? Eu vou, e vai, irmão, e vai. Vai viver dissolutamente. E aí a tempestade vem. Não, mas vai dar tudo certo. É só um momento, é passageiro. É uma fase que eu estou passando. Alguém também já ouviu isso também? É só uma fase, a fase difícil. Vai passar. Irmãos, não é assim não passa não. Olha o caso de Jonas aqui. E não foi eu que escrevi isso aqui não, tá? É o que está escrito aqui. E tudo que está escrito é para o nosso ensino. E o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: olha a solução que Jonas deu aí. Já sei, gente, vamos resolver esse problema. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio essa grande tempestade. Irmãos, olha para mim aqui agora. Jonas podia ter feito o seguinte: irmãos, estão com um problema sério aqui, estão perdendo tudo, tá difícil o negócio. Eu sou profeta, eu temo ao Deus. Ele falou que ele temia a Deus. Nós lemos aqui, amém? Eu vou orar e essa tempestade vai acalmar. Jesus não fez isso? Foram lá, acordaram Jesus, os discípulos, né? João 4. Acordaram Jesus, irmãos, desesperado. Mestre, não te importa que pereçamos? Ah, irmão, Jesus levantou. Acalma-te, repreendeu o mar, repreendeu o vento, acalmou-se, fez bonança. Jesus virou para os discípulos e falou: como está a vossa fé? Não é? Amém. Jonas aqui, vamos voltar aqui para a história de Jonas. Jonas podia ter feito o seguinte: vou orar e Deus vai acalmar tudo isso aqui, vai dar tudo certo. Porque eu tenho fé, eu sou profeta, eu temo a Deus. Irmãos, e aqui vem o tema da mensagem. Jonas preferiu morrer do que mudar. Melhor a vida, aliás, melhor morrer do que mudar. Esse é o tema da mensagem de hoje. Qual foi a escolha de Jonas? Me lancem ao mar. Ah, irmãos, o que Jonas queria? Jonas queria morrer, irmãos. Ele pediu para lançar ao mar porque hoje em dia, hoje, nos tempos atuais, com a total modernidade que nós temos, se uma pessoa cair no mar no cruzeiro, a chance dela sobreviver é pequeniníssima. E nós estamos falando aqui que o mar não estava calmo, que eu ia lançar uma boia e ele ia ser encontrado. Estamos falando de umas circunstâncias de tempestade. Os irmãos estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Amém? Irmãos, Jonas preferiu morrer do que mudar. E aqui vem um alerta de Deus para nós, irmãos. Que nós temos uma missão. Nós lemos aqui agora, os irmãos não esqueceram não, né? Nós temos um compromisso, Deus nos chamou, irmãos, Deus nos escolheu. E não foi para a morte, Deus nos escolheu para a vida. Para a vida. Mas as nossas escolhas, muitas das vezes, irmãos, podem chegar nesse nível. Eu não quero saber, irmãos. Eu prefiro morrer do que orar. Misericórdia, irmãos. Será que tem gente assim?
Não aqui, amém? Mas que preferem morrer do que mudar. Lembra do exemplo que eu dei? Do doce? A pessoa prefere morrer, mas ela não muda. E fizeram o que Jonas falaram. Vamos lá, vamos continuando, irmãos. Que muita lição boa para nós aprendermos aqui. Versículo 15. E levantaram Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, aqueles homens o Senhor, com grande temor, e confessar e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, versículo 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe Jonas passou. Jonas, irmãos, até aqui, Jonas contou com algo significativo. Uma coisa aqui, uma circunstância fez com que Jonas, ele não fosse morto. A misericórdia do Senhor. Por quê? A misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. A misericórdia de Deus fez com que Jonas se mantesse vivo. Só que aqui, irmãos, a gente continua vendo uma situação complicada para Jonas. Jonas, ele estava tão cego, ou coração tão fechado, que ele ainda passou na boca do peixe quantos dias, irmãos? 3 dias. 3 dias. E há quem diga ainda, que eu já ouvi isso, a lição que Deus deu para Jonas. Irmãos, Deus ele foi misericordioso com Jonas, porque Jonas poderia ter ido no mar, morrido. Aí, os homens que estavam com Jonas no barco viram, entenderam, creram e oraram. Jonas podia ter dito assim para ele: agora vocês vão lá e vocês vão pregar. Porque alguém creu lá atrás. Deus não fez isso. Deus falou: meu compromisso é com Jonas. Irmãos, o compromisso de Deus é conosco. Amém? É com você. Porque às vezes nós ouvimos uma mensagem, e eu principalmente, né? Já passei por isso. E aqui a gente está ouvindo, Deus está falando conosco. E aí eu estou pensando em quem? Lá no meu vizinho. E se ele estivesse aqui para ouvir essa palavra? Irmão, é conosco mesmo. Deus está falando comigo, com você, com cada um de nós aqui. Porque a mensagem de Deus, ela é para nós, ela é viva. Amém? E aí, capítulo 2, verso 1. Olha aí. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. E tu ouviste minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Irmãos, aqui eu imagino passando um filme na cabeça de Jonas, tá? E eu imagino, porque a oração dele, à medida que nós oramos, vem à nossa mente aquilo que nós já vivemos. E Jonas aqui foi uma mistura de oração com adoração. Até o ponto dele dizer, né? Tu me lançaste no profundo. Não, irmão, Deus não lançou Jonas no profundo. Ele escolheu ir para o profundo. Ele pediu para ser lançado no mar. Deus teve misericórdia dele. Mas a misericórdia de Deus não é infinita, irmãos. Veja bem. Entenda isso. A misericórdia de Deus vai ter um fim quando Jesus voltar. Ainda há tempo. Vai haverá um dia que não haverá mais tempo de se arrepender. Ficou claro isso? Amém? Ainda há tempo.
Misericórdia de Deus, ela é sim infinita. Deixa eu corrigir o que eu disse aqui. Né? Mas haverá um tempo em que não haverá mais oportunidade. Vou deixar isso bem claro. Né? E Jonas fez a oração. Vamos lá no versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de quem? Do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, que eu voltei, pagarei, diz o Senhor. Pagarei, do Senhor vem a salvação. Vamos avançar um pouco, versículo 10, né? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Irmãos, vamos observar isso aqui. Voltando aqui um ponto. Quantos dias Jonas ficou na boca da baleia? 3 dias. Quando Jonas orou? Eu acredito quando já não dava mais jeito. Quando ele já viu que não tinha mais solução. Por que você tira essa conclusão? Pelo que ele próprio disse. No versículo de número 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Irmãos, vamos esperar chegar nesse limite? Para que a gente possa parar e falar, Senhor, eu preciso mudar algo na minha vida. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso reconhecer a Deus como meu único e a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jonas esperou 3 dias para tomar uma decisão, irmãos. Você que esteja assistindo aí, não espere 3 dias para tomar uma decisão. Tome hoje. Entre em contato hoje. Eu estou na dúvida. Até quando haverá misericórdia para ti? Para Jonas foi 3 dias, irmãos. Não sei. Mas Deus, ele teve misericórdia. Amém? Capítulo 3. Vamos avançando. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. E aqui, irmãos, eu fiquei também, Deus falou muito, mas muito forte no meu coração. Leia com atenção. E veio a palavra do Senhor, o que, irmãos? Queria que você repetisse comigo. O que? Segunda vez a Jonas. A segunda vez a Jonas. Quantas vezes a palavra do Senhor já não veio até nós? E aqui Deus me trouxe a seguinte reflexão. O que eu estou fazendo com aquilo que tem sido pregado? Nós temos ouvido a palavra. Sim ou não? Nós temos ouvido. Deus tem falado conosco. Mas a questão não é só ouvir, irmãos. É o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou ouvindo. Deus já tinha dado orientação lá atrás. Deu ou não deu? Vai lá e prega. Jonas fugiu. Aconteceu tudo isso na vida de Jonas. E aí veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Irmãos, e a palavra do Senhor, ela vem em nós. Vem. Ela vem, Deus fala. Não vai. Vai dessa forma. Vai por aqui, não vai por lá. Leia isso, não leia aquilo. Assista isso, não assista aquilo. Muda isso. E aí, irmãos, o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho ouvido? O que nós temos feito com as pregações, irmãos? Com os alertas de Deus? Descartado ou não? Guardado? Preservado? Fala, Senhor, eu quero viver isso. O que nós temos feito com as orientações de Deus para nós, irmãos? Este é o ponto. Poxa, e é um alerta de Deus. Eu falei, Senhor, obrigado por isso. Porque muitas das vezes nós mesmos, conscientes, não, isso aqui não é para mim, não. Sim, é para mim, irmãos. Deus, ele fala conosco todo santo dia. E ele nos orienta. Eu sou pai. Tem pais aqui. Qual pai quer ver o filho indo por um caminho e falar, não é por aí, meu filho. Não, minha filha, não põe a mão na tomada, você vai morrer. Não faz isso. O pai, ele orienta.
Deus é o nosso Pai, irmão. Deus, Ele nos orienta sempre. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E Jonas estava sendo orientado. A misericórdia de Deus veio para Jonas. E aí, vamos avançar. Vamos lá. Vamos caminhar para o final. Levanta-te. Olha Deus repetindo aí. Olha como Deus é maravilhoso, né? Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Aí Jonas foi. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava. E dizia, ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Eu queria convidar os irmãos a abrirem 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. E aqui tem uma lição muito grande para nós. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento do que, irmãos? Da verdade. Volta para Jonas. Qual a vontade de Deus, irmãos? Que todo homem seja o quê? Ah, mas Deus mandou destruir a cidade. Irmãos, olha para aqui. Vamos atentar um fato aqui. Qual era a mensagem que Deus havia dado para Jonas levar? Varões, eu digo que se vocês se arrependerem, Deus vai fazer grandes coisas nessa cidade. Se vocês crerem nessa mensagem, olha, vocês vão viver o extraordinário de Deus. Irmãos, a mensagem de Deus não era essa, não. A mensagem de Deus era: vai ter destruição aqui. Deus vai destruir. E aí, aqui é um ponto que nós devemos observar. Qual a vontade de Deus e qual é a minha vontade? Quando essas duas coisas entram em conflito, só uma pessoa pode tomar a decisão. Eu. Deus não vai sobrepor a sua vontade, irmão. Não vai. Há quem pense que Deus vai me aceitar assim porque eu sou assim. Já viu a síndrome de Gabriela? Quem já ouviu falando? Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Não. Irmão, não se iluda. Deus vai permitir, você vai. Mas no momento, você não vai herdar o reino do céu. Você pode herdar qualquer outra coisa na terra. O reino do céu você não vai herdar. Com Deus não se negocia. E aí Jonas foi e pregou. Vai ser tudo destruído. Irmão, a mensagem que nós pregamos não é uma mensagem popular. Assista, vai lá, entra no YouTube, Quarto Anjo Advertência, TV Advertência Final. Não é uma mensagem que, nossa, que dá engajamento, que as pessoas olham e falam, nossa, ai, meu coração está quentinho depois de ouvir essa mensagem. Não é, irmãos. Não é. Inclusive o nome do ministério, né? Advertência Final. Quando a gente fala, né? Que ministério você é? Nossa, que nome forte. Os irmãos quiserem evangelizar, em algum momento já ouviram isso. Jonas estava vivendo isso na prática, irmãos. Vai ser destruído. 40 dias, acabou. E a vontade de Deus era que não acontecesse isso. E vamos avançando um pouco mais. E aconteceu algo inesperado. O que aconteceu aqui? Verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza.
e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: promovem coisa, nem homens, nem os animais, nem bois, nem ovelhas promovem coisa alguma, nem lhes dê o pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E aí foi um decreto, todos se converteram. Vamos para o capítulo 4. Mas, vamos lá. Mas desgostou-se o que, irmãos? Quem? Jonas, extremamente disso. E ficou ressentido. Normalmente, quando a gente prega, a gente quer que as pessoas o quê? Se convertam, irmãos. Jonas pregou, as pessoas se converteram, Jonas ficou triste. Olha como estava o coração de Jonas. Irmãos, vamos falar de Nínive? Nínive era uma cidade terrorista, irmãos. Nínive era uma cidade má. Ninguém queria, era um povo temido. Tinham medo. Era um povo que destruía, que matava, que pendurava os profetas na porta da cidade. Jonas sabia da maldade. Irmãos, será que Jonas não tinha alguém que ele conhecia, que já foi morto por aquele povo? E aqui é um ponto interessante, irmãos, porque qual era a vontade de Deus? Que aquele povo se convertesse. Qual a vontade de Jonas? A destruição. Irmãos, aqui Jonas ficou triste porque o povo se converteu. E aí Deus ele me trouxe a seguinte reflexão. Quando a vontade de Deus e a nossa vontade ela entra em conflito, volta a repetir o que eu disse agora atrás. Precisamos orar. E ceda, irmãos. Ceda a vontade de Deus. Porque ainda há tempo de misericórdia. E olha o verso 2. E orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, olha, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ah, irmãos, agora o versículo 3, olha o que diz aí. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Ah, irmão, de novo, hein? Eita, Jonas, irmãos. Será que a gente às vezes não se depara como um Jonas? Uma vez, eu até comentei com a minha esposa, eu estava numa igreja no interior e tinha uma senhora, um casal, uma senhora, ela era divorciada do seu marido. E num culto de ceia, ele pegou o vidrinho, o pão e o vinho, ele estava ao lado, e ele tomou a ceia. Quando acabou o culto, ela veio brava com o pastor, um pregador. Veio brava, quero falar com o senhor. E aí eu falei, amém, eu estava... Amém. E aí, vai ficar assim? Aconteceu comigo, tá, irmãos? Fato. Falei, assim como, irmão? O que a irmã tá falando? Vai ficar desse jeito? Falei, o quê, irmão? Ele se arrepende, se converte, nada acontece com ele? Aí eu falei, irmã, mas ele já fez muito mal para mim, pastor. Só Deus sabe o que eu já passei por ele. Aí ele vem aqui, se arrepende e toma ceia, tá tudo bem. Deus não vai fazer nada com ele. Falei, irmã, sabe o que significa graça? A graça significa favor imerecido. E é isso que Deus tem para nós, irmãos. A graça. Vamos olhar para Jonas aqui, irmãos. Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Quando a gente deixa de falar do evangelho para alguém,
Põe um lenço. Quando a gente quer falar de uma mensagem para alguém, deixa de falar de uma mensagem para alguém, será que realmente quer que aquela pessoa esteja salva? É dispensar. Porque uma coisa era com Jonas. É fácil olhar para Jonas e falar, Jonas, o povo era mau. Irmão, será que a gente não tem alguém que a gente fala assim, não, essa pessoa não merece o reino de Deus, não. E aí, irmãos, que nós temos que tomar cuidado. E aí que nós devemos abrir o nosso coração. Porque a misericórdia de Deus, ele é para quem? Para quem, irmãos? Para todos. Todos que ouvirem, crerem, se converterem, se arrependerem, batizados, ou se não der tempo da pessoa ser batizada, pode ser que não, dependendo da situação, creu, ouviu, se arrependeu, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, ela herdará a vida eterna. Amém? Como nós também. Amém? E aí Jonas, e aí a gente já caminhando pro finalzinho já, tá? Prometo. E aí Jonas ficou desgostoso. Irmãos, eu imagino a oração de Jonas, porque olha só, o que Jonas falou aqui, Senhor, não foi isso que eu disse? Será que Jonas orou assim? Senhor. Não, irmão, Jonas ficou bravo. Jonas ficou irritado. Jonas não gostou daquilo. E aí, Deus é maravilhoso. E aí continua o verso. Verso 5. Vamos pro 3, né? Peço-te, pois, Senhor, que tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor, olha Deus aí na sua misericórdia, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e fez ali uma cabana e assentou debaixo dela à sombra até ver o que acontecerá com a cidade, irmão. E imagino que Jonas não torceu para que a cidade fosse salva, não, irmão. Jonas deve parar que essa cidade tem que ser destruída. Caia fogo do céu. Destrói. Irmão. Deus fez uma pergunta para Jonas, irmão. É razoável esse teu ressentimento? Jonas sequer respondeu. Saiu andando. E, irmão, quando seu filho deixa você falando sozinho, quem é pai sabe. Tem que ser muito convertido para não pegar e falar, vem aqui, vamos com você. Não tem resposta. Jonas saiu andando. E deixou Deus lá. Irmãos, vamos observar. Reforço o ponto que a misericórdia de Deus ela é para todos nós. Deus ainda faz perguntas para nós. É razoável essa nossa atitude? Essa falta de fé? É razoável esse sentimento? É razoável? Irmãos, até aqui nós estamos firmes, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É razoável a mágoa? É razoável a tristeza? É razoável não querer orar? É razoável não querer cultuar? É razoável isso? Deus pergunta isso para nós hoje, irmãos. E continuando aqui, verso 6, olha isso aí. E fez o Senhor Deus nascer uma aboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboreira, e esta se secou. E aconteceu que, quando o sol nasceu, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma o quê? Morrer. Dizendo, melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável, olha Deus de novo, irmãos, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboreira? E ele disse, é justo que enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer,
que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? E aqui encerra o livro de Jonas. Quem quer viver e não morrer? Jonas escolheu o contrário. O que aconteceu com Jonas? Não sei, a Bíblia não fala, não vou especular. O que eu sei é que até aqui, Deus mostrou a misericórdia dele. E até hoje, Deus tem mostrado a misericórdia dele. Jonas queria argumentar ainda com Deus. Jonas ficou bravo por conta da boreira. Poxa. E Deus falou, rapaz, você não plantou, você não colheu, você não fez nada, você está bravo por conta disso? De uma boreira? Uma boreira. Por conta disso. E eu não vou ter misericórdia de um povo? Irmãos, vamos parar hoje, nesse santo sábado, e vamos pensar. É razoável muitas de nossas atitudes lá fora? A falta de fé, a falta de acreditar, é razoável? E aí, que cada um examine-se, pois está escrito, Paulo, quando ele vai fazer a orientação da ceia, Paulo diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas usam isso para se examinar só na Santa Ceia. Não, todo dia. Examine-se. Porque o diabo, ele lança setas, irmãos. Vamos voltar lá no começo? O que a gente falou? Que o diabo, ele quer mostrar o quê? Quer que nós nos encantemos, irmãos. Os discípulos, quer tirar as atenções. Os discípulos começaram a olhar o templo, as circunstâncias. Não, irmãos, mas Jesus disse, não, vocês estão preocupados com coisa errada. Vocês estão olhando para o que não deve olhar. Ei, Jesus disse assim, ó, vocês estão prestando atenção naquilo que não deve prestar. Olha para... O tempo está se abreviando. Vamos voltar lá e a gente termina a mensagem? Mateus 24, onde a gente começou. Verso de número 22. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de quem, irmãos? Fala assim, por minha causa. Amém, irmãos? Fala, por minha causa serão abreviados. É por nossa causa, dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, crerem que há um só Deus, o Pai, que vivem em comunhão e que creem que Jesus morreu por nós. Vamos aprender com Jonas hoje, aprender com Cristo e olhar, trazer os nossos olhos para onde nós devemos realmente olhar. Que Deus possa falar mais ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Santo e bom Deus, que habita nas alturas dos céus. Senhor, obrigado por essa palavra. O Senhor falou muito ao meu coração. O Senhor tem nos ensinado a mantermos os olhos no Senhor. Pai, que a Tua presença possa renovar em nós todos os dias. Não permita
que sejamos igual Jonas. Jonas, sim, levou a palavra. Muitas das vezes, a palavra que nós levamos não é boa, agradável aos olhos humanos, boa aos olhos do Senhor. Mas com intrepidez devemos levar. E que o desejo do nosso coração seja que eles se convertam, que eles aceitem. Porque eu sei que alegria nos céus há quando há um pecador se converte. Senhor, que possamos ter em nós o espírito de compaixão como o Senhor teve na cidade de Nínive. O Senhor olhou para aquela cidade com amor e o Senhor olhou para nós com amor. Quem éramos nós, Senhor? Estaríamos aqui hoje se não fosse a Tua misericórdia? Muitos nem vivos estariam. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Pai, que a Tua misericórdia continue conosco. E que possamos acertar o caminho, não nos desviar dele. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes e fiéis, honrando ao Senhor, dia após dia, até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrarmos, aí queria cantar um louvor com os irmãos, em 124. E aí a gente encerra. Para você que está nos assistindo, eu vou encerrar a transmissão por aqui. Que Deus possa te abençoar de uma forma grandiosa. E você é o nosso convidado especial a estar aqui na Avenida Jacobus Baldi, número 185, no Jardim Iracema, Zona Sul de São Paulo. Estamos reunidos toda quarta-feira, 19h30, e principalmente aos sábados, às 9h30 da manhã com os estudos bíblicos e às 11 horas com culto. Você é o nosso convidado especial, convidamos você. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Até a próxima transmissão.